Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre seguros e planos de saúde. E hoje o nosso tema é um tema bem interessante, onde a gente vai falar sobre os bastidores de um corretor de plano de saúde. É uma pequena série de podcasts que a gente vai trazer para vocês e conversar com vários corretores para falar um pouquinho do dia a dia deles, da luta diária, né, do corretor de seguros, porque os bastidores é o que ninguém vê, né? Os bastidores é onde a gente vê o esforço, o suor, a correria, a briga do corretor. Então vai ser muito bacana e hoje o nosso primeiro episódio vai ser com uma convidada muito especial, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então já aproveita aqui, curte, comenta, compartilha esse link, faz muito sentido para fortalecer também aí o nosso setor, tá bom? Mas, como sempre, galera, no nosso padrão, né? Solta a vinheta aí, Tom! E antes de chamar o nosso convidado, eu queria falar um pouquinho da Trindade Tecnologia. Então, para você, corretor de plano de saúde que ainda não conhece a Trindade, que é o famoso painel do corretor, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar o link para você conhecer um pouquinho mais. Hoje o Trindade ele é o melhor multicálculo aí para você poder fazer as suas cotações em tempo real a nível nacional e inclusive usar também o SysWeb, que é um sistema muito bacana e muito legal para gerenciamento da corretora, tá? Então se você hoje não tem ou não conhece, cara, você está perdendo tempo. Clica aqui no link que você vai conhecer e vai se encantar com essa ferramenta fantástica, tá bom? Márcia Maeda, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de estar fazendo esse bate-papo conosco. É uma honra ter você aqui. Tá, a honra é minha, que você realmente foi até uma surpresa. Fiquei bastante honrada com o convite. Meu sentimento por você é de gratidão. Eu entrei nesse mundo, sou bem novinha, sou bebezinha. Falo que é a primeira vez que a gente se conhece, né, Márcia? Pessoalmente, já se é falamos verdade, muito. Porque é por conta da pandemia, essa questão do online, mas você me deu um suporte tremendo nessa área quando eu resolvi focar no saúde, em planos de saúde. Então é um mundo realmente muito específico, é difícil, com muitas regras, e a gente tem que entender até para que a gente tenha qualidade no nosso trabalho, né? E uma das coisas da nossa corretora é entender realmente e ajudar o cliente. E o interessante, galera, é que a Márcia, ela vende, né? Ela tá no ramo de seguros há bem pouco tempo, né? Quanto tempo, Márcia? Na verdade, no saúde desde 2020, né? Me formei em 2018 na SUSEP, que eu estava contando a Leandro, foi bem difícil voltar a estudar. Depois de muitos anos, nem vamos falar as datas aqui, mas né, já tenho bastante, uma idade já um pouco avançada, mas nunca é tarde. E realmente é um mundo que eu amo de paixão, realmente encontrei um propósito, né? Então, independente de ser o plano de saúde o nosso foco, mas o seguro de vida, outros ramos, todos os nossos produtos são para realmente auxiliar o cliente. Então, que é o que deixa a gente cada vez mais motivado. Ô, Márcia, como você começou há 2 anos, né, no ramo de seguros, antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Inclusive, você falou que é nutricionista. Então, volta lá atrás, conta um pouquinho. Poxa, volta lá atrás. Lá atrás, né, da sua história, de como que você começou e essas mudanças, né? Porque você tem essa questão da nutricionista, você vai falar sobre outros ramos que você teve aí uma performance muito boa, que é o ramo do telemarketing, e é muito interessante, porque inclusive, pro corretor, vai ser muito interessante algo que você faz em paralelo, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra galera. Mas não precisa contar a idade. Bom, eu me formei lá atrás, a minha primeira formação em nível técnico foi nutrição. Eu trabalhei por 5 anos na área e logo depois me engajei na área comercial e de lá para frente nunca mais parei. Sempre trabalhei com vendas, né, depois da nutrição. E fiquei mais ou menos por um longo tempo, mais de 15 anos, na área de telecom. A gente era representante, eu e meu marido, representando a Nextel.
Então, a gente sempre trabalhou com vendas, com representação. Época boa da Nextel, né? Nossa, tem muita saudade dessa fase. Foi uma das melhores fases da nossa vida. E depois a gente realmente mudando, a gente sempre tem... O meu marido sempre foi empreendedor nato e falou que a gente não poderia focar numa coisa só, né? E a área comercial é o mundo. E por nosso expertise em televendas, a gente foi convidado por uma corretora para representar um produto do Bradesco, do seguro de vida, para fazer a venda por telefone. E foi aí que eu conheci o mundo do seguro. Fiquei por mais ou menos 4 a 5 meses e resolvi realmente estudar, tirar SUSEP, realmente formar minha corretora, trabalhar nesse ramo. E aí que eu resolvi me formar, consegui concluir em 2018 e de lá para cá a gente vem tentando, né, se profissionalizar cada vez mais. Mas focado mesmo no saúde foi desde 2020, quando veio a pandemia, que o nosso mundo ficou de ponta cabeça. Ficou de ponta cabeça. É. Ô, Márcia, mas nesses 15 anos de telecom, você só trabalhava com telemarketing? E como que era? Não era só com telemarketing. Nós tínhamos equipe de televendas, nós tínhamos vendedores. Que vendia muito, né? Vendia muito, então muito a gente comum, tinha né? vendedor de rua, vendedor para corporativo. E você trabalhava para as empresas, a empresa pedia Isso. algo específico e vocês... Então, cada tinha um ramo, né? Então, por exemplo, vendia para pessoa física, né? Normalmente. Vendia Nextel para pessoa física. Nós tínhamos uma equipe que vendia para as empresas. E a gente também chegou a ter quiosques em shopping. Caramba! Eu trabalhava em shopping, Cara, em quiosques em shopping. Então, a gente diversificou bastante, conforme foi crescendo a marca, né? E aí depois houve a compra, né? A venda dela. E a gente resolveu ir para outros caminhos. E um desses clientes foi esse cliente do Bradesco, que você começou a trabalhar a vida lá dentro. Sim, que ele soube, por intermédio de outras pessoas, que a gente tinha, e como ele estava angariando empresas para fazer essa venda, né, do seguro de vida, era um AP premiável do Bradesco. E a gente E esse APzinho da Bradesco, até hoje o pessoal, né, trabalha muito ele, né? trabalha. Não sei se no mesmo formato, até por conta da LGPD, mudou muita coisa, né, nesse sentido. Antigamente tinha muito mais facilidade. Era um não pouco sei. mais agressivo. Era bem mais agressivo que hoje. A gente não pode, né? Você não pode ligar para um cliente, pessoa física, sem ele ter o consentimento. Então, Isso. hoje acho que seria praticamente impossível fazer esse trabalho. E hoje, além da corretora, né, você ainda mantém essa operação do telemarketing com o seu marido. Sim, meu marido que toca essa outra parte. Eu toco sozinha a corretora e ele toca essa parte que a empresa dele é Help Customer. É uma empresa de SDR, né, que faz essa parte de agendamentos, ou dependendo da necessidade do cliente, até a venda, mas normalmente é agendamento, né, dessa parte comercial. E ele se adaptou toda a questão da LGPD, né? Porque Toda. o telemarketing... Porque então ele voltou só para B2B, né? Então você liga para empresas que o domínio ele é público, então ele não faz esse trabalho para pessoa física mais. Mas ele usou toda essa expertise que ele tem, então, todo o know-how, né, todos os sistemas que nós já utilizávamos e agora voltado só para B2B. E o B2B, assim, é um pouco mais flexível. Sim. Então, a questão do pessoa física hoje, para você trabalhar dentro de algumas ligações, teoricamente, sem o consentimento dela, você não pode ligar. Não pode. Então, o que você pode fazer? Lançar no Instagram e ela se cadastra, se ela autorizar, você entra em contato. Então, é um outro modelo agora que você tem que fazer, né? Você não pode pegar uma lista, comprar um mailing e simplesmente Pegar a ligar. lista telefônica, Não. antigamente, tome-lhe ligação, Não, né? exatamente. Então, isso com a LGPD. E até, sim, melhorou, porque se tornou muito agressivo, né? Ah, teve uma época. É. O meu celular não para de tocar aqui, porque a Claro tá me ligando, Exato. você acredita? Estão me cobrando R$20 de 2020 de uma casa que eu não moro mais. Não mora cara. mais. E não para de me ligar. E eu falei, eu não vou pagar, eu vou ligar lá e vou contestar. Podia pagar R$20 e falar, meu, esquece. Esquece isso aí. Mas é um eu absurdo, realmente, tô é um absurdo. puto, porque os caras, 20 conto e os caras tá cobrando de 2020. Eu mudei dessa casa em 2016. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Ah, não, eu não posso, não tenho acesso, você tem que ligar lá na Claro. Aí eu falei, eu vou ligar lá na Claro. Só que o problema é que, e pra ligar, né? A gente esquece toda hora e eu juro por Deus, eu recebo umas 20 ligações ou mais por dia. Da Claro. Da Claro. Me cobrando, é uma loucura. E você é cliente? Eu sou cliente. Você acredita? Os caras estão me cobrando R$20. Eu falei, meu, 20 conto, eu tô puto, porque vocês estão cobrando de vir num lugar que não existe. A parte de cobrança é diferente, né?
Se você tá não, aí aí liberado, tá liberado você realmente fazer a ligação. Agora, uma venda ativa já tem as suas restrições. E você começou efetivamente em 2018, você tirou a SUSEP. Tirei a SUSEP final de 2018, 2019 fiquei ainda analisando os produtos, ainda né, tinha outra representação. E com a pandemia em 2020 resolvi realmente ter foco no saúde. E você começou no saúde? Ou no vida e no saúde? Vida e saúde. Vida primeiro, quando eu me formei, conheci até o Renato, que é o professor, mentor. Um abração pro Renatão. Amo, é um produto que eu amo também, mas o saúde, né, a gente conseguiu ter mais capilaridade, faturamento, crescimento, é diferente. O vida a longo prazo, eu acredito Isso. que hoje ele seja o melhor produto. Inclusive até em 2018 para 2019, que eu falo que teve uma época que eu não... Eu amo vender plano de saúde, mas era uma época que eu ainda tinha aquela indecisão, sabe? De você se assumir realmente um corretor de plano de saúde. Eu tentei migrar pro vida, né? E aí você fala, pô, saúde é muito mais complexo que o vida. Né? O vida é, exatamente. entre aspas, assim, se você focar. Mas devido à questão do baixo ticket, de você fazer aquele trabalho de formiguinha, a gente mantém hoje, né, o vida na corretora, mas com um especialista, mas eu falei, cara, o que eu sei fazer... É porque é a longo prazo, né? Então, você tem que fazer as duas coisas, né? Tanto saúde quanto vida. Principalmente se são produtos que você se identifica, porque lá na frente essa carteira do vida também vai te ajudar, né? Com a recorrência. A gente vai até falar um pouquinho de cross-selling, de como que vocês fazem isso. Mas hoje vocês são em quantas pessoas lá que fazem essa questão da corretora? Assim, é você e a Tamires? Eu e a Tamires, e tem uma pessoa que faz a prospecção, né? No caso. O SDR. O SDR, isso. Mas a Tamires, ela trabalha comigo há muito tempo. A Tamires está ali. A Tamires está aqui. E é legal, a Tamires começou com você com quantos anos? Com 18. E você está há quanto tempo com ela? Não pode falar, né? 15 anos, está comigo. Passou por todas as fases de todas as nossas empresas, dos altos e baixos. E vocês estão aprendendo juntas, né? Bastante Sim. coisa, né? Porque é um desafio muito grande. Além de empreender, né? Conhecer todas as regras, todas as... Sim, e a Tamires adora fazer o relacionamento com o cliente. Ela era do financeiro, então ela também começou a vir para a área comercial, mas uma das coisas que ela se relaciona muito bem são com os clientes. Ela gosta, né, de falar com os clientes, de ajudar os clientes. Então, saiu do mundo financeiro, né, que ela também faz essa parte na corretora, mas está indo e conhecendo essa parte de relacionamento e também o comercial. Né, já fechou grandes contratos. Vocês não ficam limitados a PME, pessoa física? Vocês têm uma modalidade específica? Eu não vendo pessoa física, não vendo adesão, vendo só PME, vendo só empresa, ou vocês também trabalham? Nós trabalhamos com todas as categorias, tanto empresas maiores quanto menores. A gente tem contratos acima de 100 vidas, como temos contratos com 2 vidas. Mas o foco é PME, mas se aparecer a pessoa física, o adesão eu não gosto muito, né? Mas... Dá trabalho. Não. Essa parte de cobrar, né, me incomoda um pouco. E vocês fazem também a manutenção dessas carteiras? Vocês auxiliam os clientes no pós-venda? Sim, totalmente. E como que é a Tamires também que faz? Aí fica mais concentrado nela, no pós-venda. E vocês têm tido muita demanda, assim, no pós-venda ou não? Os clientes, eles têm estão tendo essa dificuldade relacionada às operadoras ou não? Não. Por enquanto, não. Assim, alguma coisa da Notre Dame, às vezes, da Mil, dependendo do produto. Né? Aqueles produtos mais básicos. Isso é legal. Vocês selecionam produtos para trabalhar ou vocês abrem esse leque? Não, eu abro o leque e por isso que eu gosto muito de entender a necessidade do cliente. Por exemplo, quando ele entra em contato e fala, não, me manda uma cotação. Eu não mando enquanto eu não conversar com ele. Enquanto eu realmente não entender o que ele precisa, qual a região. Porque produto que eu falo tem um monte, né? Para todos os bolsos, para todos os gostos, todas as redes. Então, o que cabe a nós como corretor? Primeiro, entender tudo que o mercado tem para oferecer. Então, participar de treinamento, conhecer a fundo o que cada uma tem de bom ou de ruim e entender o que o cliente precisa. Essa é a nossa missão. Se você está representando e está vendendo um produto, principalmente plano de saúde, é a saúde, né? Sim.
E é Sim. um bem mais precioso que o seu cliente tem. Então, você tem que ter essa responsabilidade até na hora da troca, né? De tirar ele de um lugar, colocar em outro. A gente fala muito sobre recorrência, né? Tipo, e é o trabalho do corretor, ele dá essa consultoria, não só na venda, mas durante todo o período em que você tiver essa parceria com o cliente. E sempre quando tem os reajustes, você tem que orientar ele Isso. que... Primeiro que tem que vai aumentar, que eu acho que ele tem que Ter estar ciência. ciente e não ser pego de surpresa. E o segundo caso, haja uma oportunidade de fazer a migração, mas tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque são muitas regras, né? São muitas informações e essas regras, algumas vezes, elas acabam travando a migração ou fazendo com que ele perca algo, principalmente em relação à carência, principalmente em relação ao benefício. Então tem que ser muito bem aliado. Hoje vocês fazem esse trabalho também junto ao cliente, né? Bem focado para que Bem ele... focado. Portabilidade é uma das coisas que a gente também se especializou. A gente fala bastante sobre portabilidade, né? Então era uma coisa que Assusta. assustava. Quando eu fiz a primeira, eu confesso Não dá um medo. que enquanto... Até hoje. Dá um frio na barriga, porque, né, normalmente portabilidade, o cliente, no caso a primeira que eu fiz, ela estava grávida. Então teve que acontecer um problema na empresa que ela trabalhava e a gente precisava aportar, senão ela ia ficar sem. A empresa encerrou as operações e tal, e não ia mais ter o plano de saúde, então a gente conseguiu, mas enquanto não saiu, confesso que deu bastante medo. Mas depois também a compensação é tão grande, o cliente fica tão feliz e te agradece tanto, né, que deu tudo certo. A portabilidade, ela é lei, né? Tem que ser, as operadoras têm de aceitar, mas as operadoras também, elas acabam muitas vezes dando um pouquinho de trabalho. Eu tenho tido algumas dificuldades de você mandar as informações da portabilidade e a operadora devolver falando que falta algo, mas que já foi enviado. Né? Eu tô com uma portabilidade que eu tô fazendo até agora na GNDI Sul, lá do Paraná, né, cara? Tá difícil. Na verdade, é o cliente direto com a operadora, eu tô orientando ele. Orientando. Mas ele manda tudo e ela devolve falando que tá faltando. Mas ele já tá lá. Aí, sabe que eles ficam... que eles querem segurar, né? Vencer pelo cansaço. Vencer pelo cansaço. Mas, assim, a portabilidade é um tema realmente complexo. Mas, assim, você me ajudou muito. Tem outros corretores que entendem, né? Islene Cavalcante, a Alessandra também. Campanella. Nossa, dominam muito. Então, graças a elas e a você, que a gente conseguiu também seguir esse caminho. Sabe o que é legal? É que, no final, igual você falou, quando você consegue fazer a portabilidade realmente, quando você consegue auxiliar o cliente e você vê a satisfação dele, né? Você percebe que realmente fez sentido ali a sua consultoria. Até porque, além de você ajudar o cliente, automaticamente ele vira um gerador de lead para você. Ele vira um gerador de lead. Hoje você tem muita indicação dos seus clientes dentro da sua carteira? Sim. Vocês trabalham isso também ou não? Sim, muito. Vocês pedem indicação? A gente pede indicação, a gente é indicado mesmo, às vezes sem pedir. Sempre tem. Isso aí sempre tem. Sempre tem, graças a Deus. Acho que isso é o reflexo do nosso trabalho. Né? E aí, trabalhar outros produtos que a gente está agora começando a também, dentro do cliente, fazer o cross, né? Ver outros produtos, que ele enxergue você também, não só como... corretor de plano de saúde. Isso. Né? Que você tem outras opções. Claro que a determinada produto alto, por exemplo, eu faço parceria, é um mercado que eu... Não quer entrar. Não quero entrar. Então eu faço parceria, mas o restante sim, acho que tem produtos, e acho que o mundo do seguro para nós, ele é muito vasto. É óbvio que a gente tem que ficar se especializando, né? Não dá para querer vender todos o tempo todo, mas tem produtos que são convergentes, né? Inclusive com os nossos clientes, né? Empresariais principalmente. E você, qual produto que você está olhando com bons olhos agora, além do Saúde e do Vida? Além do Saúde e do Vida, o seguro empresarial, responsabilidade civil, uma coisa que a gente tem estudado bastante. O consórcio é um ramo que eu gostaria muito, acho muito bacana, mas hoje eu vendo, na verdade, não sou nem eu que vendo, né? O cliente que compra de mim.
Eu Vem a até falo, demanda, já vem toda vez que eu falo assim, aí até o meu marido fala, poxa, que bacana, você vendeu. Não, não vendi não, o cliente que comprou. Entendeu? Não foi eu que vendi, porque O né, ele que cliente me ele pediu. já vem tão Não, eu pronto que quero, ele já vem com todas as O informações. que a Não, eu gente já faz vi aqui, eu o que já a vi gente só aqui. faz é acertar qual a carta, né? Qual o valor que É. você quer, né? Que seja do imóvel, do alto. Mas gostaria muito. Quero, que é um objetivo nosso, também ser forte nisso. Que legal, que legal. É, eu conheci essa semana, né, uma corretora chamada Fax em Jundiaí, né, da Simone Fávaro. E eu achei bem bacana. Porque eu falei pra ela assim: você trabalha com todos os ramos? Ela, sim. Aí eu, com todos? Ela, com todos. E aí me chamou a atenção, por quê? Porque eu falei: se tiver um seguro de um navio, ela, eu faço. Aí eu falei: como? Uhum. Como? Porque ah, a gente tem aquela questão hoje em dia no nosso ramo do corretor ser generalista, né? Ou seja, o corretor ele vende tudo. Eu acho isso assim bacana, mas ao mesmo tempo desgastante, Uhum. desgastante, né? Porque não tem como o corretor em si ele saber de tudo. Exato. E quando eu falo do corretor generalista é uma pessoa só, Uhum. é um cara que vende saúde, vende vida, vende odonto, Alto. vende auto, vende seguro celular, vende seguro de bike, vende consórcio, vende seguro empresarial. Isso demanda dele muita energia. Na corretora, uma época a gente teve essa visão, né? Não, o cara quer um seguro de bike, eu vou fazer. O cara quer um seguro de celular, eu vou fazer. O cara quer um seguro fiança, eu vou fazer. Só que ao mesmo tempo, a energia que a gente colocava nisso era muito grande pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. E a Simone, ela tem alguns especialistas Em cada área. em cada Sim, área. acho que isso é o correto. E assim, como que é isso? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu vou ter que contratar alguém. E aí é um ponto que o corretor tem muito medo, né? Uhum. De contratar uma pessoa, de ter mais uma pessoa na corretora para poder trabalhar com ele. Mas ao mesmo tempo, eu sempre falo que essa pessoa, ela vai te gerar mais lucro. A intenção, você trabalhar de uma maneira que faça sentido, ela vai te gerar mais lucro. E muitas vezes você não precisa nem de cliente novo. Você pode girar dentro da sua própria carteira. Um exemplo, hoje dentro da corretora a gente está fazendo um trabalho voltado para o residencial, a gente está fazendo um trabalho voltado para o vida e odonto, mas trabalhando dentro da própria Da própria carteira. carteira. Sim. Por causa do vínculo que você tem com o seu cliente. Se você já tem um vínculo e você pegar uma pessoa que só faça aquilo, A conversão é muito mais a conversão é fácil, muito mais fácil. porque ela já confia na corretora, né? E essa venda, ela se torna muito mais fácil e muito vantajosa para o corretor e também para o cliente. Porque é comum hoje você ter um cliente que ele faz um plano de saúde com você, mas o seguro de vida dele está no banco, o seguro de carro dele com outro corretor, o seguro odontológico dele está lá no Nubank, na Magalu. É isso aí. Na Magalu. Então, o corretor hoje, ele tá... a gente está muitas vezes perdendo espaço por falta de mão de obra, de braço. Então, eu oriento bastante o corretor a investir um pouquinho nisso e tentar trazer uma pessoa para fazer só aquilo. Ele não precisa... eu não sei se... Eu também acredito que sim, mas o corretor, ele sempre tem essa predisposição para ser melhor em algum ramo. Uhum. Tipo, ó, tem o seguro e vida, a saúde e vida. Poxa, eu gosto mais do saúde, mas eu vendo vida. Uhum. Mas eu consigo performar mais no Melhor. saúde. Né? Então você não precisa sair desse seu nicho que você gosta, mas você trazer mais esses braços para você trabalhar o seu cliente. E aos pouquinhos você ir incorporando outros ramos. Né? Hoje, como que vocês estão fazendo? Vocês pretendem abrir esses braços ou por enquanto está você, a Tamires e mais essa pessoa? Não, nós pretendemos sim ampliar e justamente ter pessoas específicas para cada ramo. Principalmente os produtos que convergem, né? Então, a gente está falando com o cliente, então o cliente também tem que entender que você tem essa estrutura e a experiência que eu... né, e a Então, experiência que eu... ele vê, tá? ele vê isso. Então, a experiência que eu vejo e os exemplos, tanto seu como de outros, é isso. Crescer, né? Sendo sustentável, direcionado. Então, quem não quer, não tem, de repente, capital para investir, então vai crescendo aos poucos, coloca uma pessoa, vê o resultado, e aí vai, coloca outra, e vai crescendo.
né? Devagar. É isso aí. E mais com foco no crescimento. Você se torna autossustentável, né? Porque assim, aí realmente de fato faz sentido você ter uma carteira. Porque o corretor hoje tem muita dificuldade de montar uma carteira. Mas o corretor ele já tem uma carteira. Só que a venda, ela não pode simplesmente parar. Ela não tem que ser uma venda que eu vendi um plano de saúde e ela finaliza. A gente finaliza com ele naquele momento. E eu coloco também um ponto bem bacana que nós temos uma vantagem muito grande. O corretor, não só de plano de saúde, mas de seguro, ele tem uma vantagem muito grande do nosso ramo, a gente ter a possibilidade de ganhar a cada ano. De ganhar a cada ano. No seguro de vida, no saúde, no residencial, no empresarial, no automóvel. Ou seja, vou dar um exemplo, o corretor de imóvel. Quando você vende um imóvel, né, pro cliente, você pode vender outros imóveis para ele se ele é um investidor, mas se o cara comprou... Mas é mais difícil. É mais difícil. Sim. Você vai demorar muito para vender. Se o cara compra, sei lá, um colchão, você vai demorar muito para vender. Se você compra uma cadeira, um exemplo, uma cadeira boa, sei lá, para você vai demorar muito para comprar outra. Então, a recorrência ela é mais longa. Nesse caso, não. No nosso ramo, a recorrência ela é anual. Todo ano você vai ganhar de novo. Todo ano você vai ganhar de novo. E por algum produto que não seja o saúde, tem um outro produto que talvez ele não mude, fique. Isso, é isso aí. Mas tudo depende muito do relacionamento que você tem com o cliente, né, Leandro? Então, se você começou com saúde, se você não cuidar desse cliente e você só vendeu e beleza, vou pro próximo. Tem corretores que sim, querem só, né, angariar o nosso trabalho e é o que dá resultado, é isso. As indicações vêm de acordo com o seu trabalho, com esse cliente, né? Que ele entendeu e valorizou o seu trabalho, entendeu, gostou do seu atendimento, gostou do produto que você realmente vendeu e ele vai te indicar. Quantos clientes que você até ajuda, que na verdade nem vieram, porque né, não deu para mudar, e te indicam. Porque você fez o trabalho, a consultoria. Você ajudou ele sem ganhar nada. Sem ganhar nada, né? Então... Isso é verdade. Isso é muito bacana, porque eu não posso só pensar em querer ganhar naquele momento. Talvez muitas vezes a gente não ganhe naquele momento, mas... No futuro, isso é prova. Eu tenho provas vivas disso. Então, é algo que eu sempre acreditei nessa relação com o cliente, ser verdadeiro, a gente se preocupar realmente, não se preocupar com o nosso bolso, né? Então, assim, tem operadores, talvez a gente ganhe mais ou menos. Exato, não posso ficar olhando. Exato, é uma consequência. Então, isso com certeza sempre vai estar ganhando. E como que funciona hoje as novas indicações? Você trabalha a sua carteira, né? Mas como que você busca novos clientes hoje, né? Tem a operação rolando do Cláudio, né? Mas como que vocês buscam esses novos clientes? Que é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque a gente fala, mas beleza, eu preciso de novos clientes. Como que vocês fazem isso lá? Então, eu tenho uma posição, né, dentro da operação do Cláudio, que é de SDR, então, que faz a busca só para empresarial, para o PME. Então, ele entra em contato com uma base, fora os nossos clientes, ele não tem essa relação com os nossos clientes, essa é uma coisa que a gente faz. Então, ele faz a busca, então ele entra em contato e essa operação que é uma operação que é coordenada, existe um coordenador, existe as ligações gravadas, então a gente tem a volumetria, então eles conseguem, né, saber se ele está produzindo, se não está, quantas leads estão sendo geradas, para buscar novos clientes. Existem outras formas, né, de você buscar. Tipo, você compra leads, essas coisas ou não? Não, no começo sim, como eu não tinha carteira, comprava. Sim, comprava. No começo. Eu não acho ruim, não. Sim, graças a Deus, a gente nunca teve prejuízo. A gente sempre soube. E leads, por exemplo, estou tirando um contrato agora que ele contou comigo em 2020. Sério? Não deu, aí entrou a pandemia, aí de repente o RH, que aí também fico feliz porque, poxa, lembrou, nosso trabalho realmente foi... Você plantou uma sementinha. Plantei a sementinha e ela falou, não, agora é o momento. Né? Então, você vê que bacana, então a gente está fechando. Então, de uma lead que eu tinha comprado no começo. Eu sempre falo assim, que nós vendemos todo dia algo que o cliente compra de vez em quando. Então, nós vendemos todo dia algo que o cliente compra de vez em quando. E isso me fez refletir, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer forçar uma venda que não é o momento. Exato.
que não é o momento. Pra gente faz sentido porque eu vendo todo dia isso. Mas pro cliente não. Não é. Então você tem que dar esse tempo pro cliente, você tem que respeitar esse tempo e continuar monitorando ele. E ó que legal, de 2020 são 2 anos. 2 anos. E você fechou a venda. Exato. Por isso que hoje no tempo que nós vivemos, né, de plano empresarial, de aviso prévio de 60 dias, uma média de uma venda costuma durar 90, 120 dias, 60. Raramente você tem uma venda de impacto. Exato. Liguei, vou comprar amanhã, né? E já vou colocar lá, Já vou vender. né? Exatamente. Então você tem que ter paciência, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter um follow-up. E vocês usam... não, antes de entrar na questão de sistema, sobre essa questão do SDR, o corretor ele tem muita... o SDR, só para vocês entenderem, é o telemarketing. Isso. Então você tem um telemarketing. É um telemarketing, isso. Então o SDR, só para vocês entenderem, é aquele primeiro contato que a empresa, né, ela tem com o cliente. Até como exemplo, provavelmente muitos corretores aqui já devem ter recebido uma ligação para ofertar algum curso ou algum sistema ou algo. E aí quando a pessoa ela entra em contato com você, você começa a avançar no assunto, ela fala, não, agora eu vou te indicar para o especialista. O SDR é isso. É isso, exatamente. Ele pega... capta o cliente interessado, qualifica a lead, né? E aí ele repassa pro especialista. E eu queria que você falasse um pouco mais. Funciona muito bem? Eu não sei se você tem essa... Como você falou que... Apesar de que você tem a empresa por trás do Cláudio, mas... qual a quantidade média de ligações que ela faz, né? E a quantidade de leads? Você tem essa medição? E até de conversão. Um exemplo, sei lá, gera 100 leads. A gente fala com... Ela liga para 100, fala com 20 e fecha 3. Tem essa... a média de ligações são 100 ligações por dia. Caramba, sem ela faz 100 por contatos. dia. Média. Depende da base, né? Se você tem uma base boa, né? De onde que vem essa base? Então, a gente tem alguns fornecedores, né? Então tem... Existem empresas que fornecem. Sim. Umas mais baratas, outras mais caras, tudo depende da qualidade. Quanto maior o perfil, né? E mais assertivo, mais caro é. Então, aí você tem que avaliar, dependendo do cliente, se é viável ou não. Mas o Cláudio trabalha com 3 fornecedores. De e-mail só empresarial, que você faz o filtro da maneira com que só na você base quer. da Jusesp tem acho que quase 19 milhões de empresas no Brasil todo. Você faz Brasil todo ou você Brasil todo, não, Brasil todo. Tanto é que a operação que o Cláudio tem de software contábil, ele, na verdade, tem a maior parte de clientes são do Norte, Nordeste. Que legal. E a venda é feita pelo telefone. Então, 100 ligações, gira em média 2, 3 leads no dia, né? Então, Aí depois você tem esse trabalho todo de ligar, agendar. Eles já agendam, né? Então, normalmente, o que é feito? Deixa pré-agendado e, normalmente, a gente tenta fazer essa apresentação online, né? Então, vai um link para o cliente. Então, já fica meio linkado. Então, na hora lá ele entra no link e a gente conversa. Ou eu, ou a Tamires. E aí, Tamires, 2, 3 por dia tá bom, né? Não é ruim, não. Poxa, 2, 3 leads por dia trabalhando numa base empresarial. E dentro desses leads, o tamanho é variado? Pode ser de 3, de 5 ou de 100 vidas? Exato. Aí depende, né, da necessidade do cliente. Tem clientes do meu marido que aí é mais específico, é mais difícil, porque filtra demais. Então, você não gera com tanta... Como a gente trabalha com todo, né, tamanho de empresa, então é mais fácil. Mas tem clientes dele que aí a lead é mais difícil. Tudo depende do perfil, né? Mas também não adianta você agendar quantidade se não tiver qualidade. Por isso que é o SDR, porque já pensou ele ligar para 100 e aí ele te dá lá 80, mas que você tem que qualificar ainda? Não, então não faz sentido. Isso. Então, realmente, essa qualificação dele, e aí ele recebe treinamento, tudo. Sim. E olha que legal, porque... essa é a parte, acho que o maior investimento é esse, o treinamento. Você deixar a pessoa... capacitada. Ela não precisa saber tudo, ela só precisa saber o início. Isso, e talvez seja a maior dificuldade dos corretores é fazer isso, né? Como replicar o seu conhecimento para que a pessoa faça esse trabalho para você, né? O que não é medido não é gerenciável. Então você tem toda essa métrica do que ela está fazendo, como que ela está... Sim, porque tem todas as medições, né? Tem ajuste, tem as gravações que são, né, feitas, então você escuta para saber se está sendo uma maneira certa ou não, aí tem que ajustar. Às vezes tem trocas também, a pessoa não acerta, você tem que trocar o profissional, isso faz parte, não é fácil, né? Ninguém está dizendo aqui que
E me veio aqui, Não é fácil. e se um corretor aqui quiser ir lá e contratar o Cláudio para fazer isso para ele? Sim. Beleza. Beleza, a gente tem 2 operações. Para plano de saúde? Para plano de saúde. Para quem? 2 concorrentes. Que legal. O bom é que, tipo assim... Que são concorrentes, sabem que eu sou corretor e mesmo assim fecharam o contrato com o Cláudio. Que a gente é bem profissional e... Tem a LGPD, ele não pode fazer isso. Exato. Né? Isso a multa da LGPD é uma multa gigantesca, então não tem sentido. Não tem sentido. Não, e nem como negócio, né, Leandro? Então nós somos apartados e... A gente esteve aqui com o Leonardo do Trindade e ele falou muito que o pessoal do Trindade tem muito receio de que ele pega a base e trabalha os clientes dele. E ele falou que, pelo amor de Deus, isso não existe, porque tem lei para isso. Ele não pode fazer isso, como vocês, né? Então, que dica, se você quer ter uma ideia, quer ter um telemarketing, a gente vai deixar os contatos da Márcia aqui para você falar com ela, hein? Porque é legal. E aí entender um pouco mais, né? Porque é diferente. A galera vai muito pro Google, vai muito pro Facebook, vai muito pro Instagram. É diferente porque você também faz essa parte, né? De investimento ou no Google, ou no Instagram. Mas são perfis é um complemento. Porque, por exemplo, grandes empresas, você só vai conseguir entrar através do SDR. Né? Não dificilmente o RH. E aí o corretor não precisaria qualificar, vocês fazem tudo. Exatamente. Então, é o Cláudio, né? A empresa do... Help Customer. Help Customer. Que legal. E fora isso, vocês usam algum sistema para gerenciar isso? Vocês um sistema de gestão? Ele utiliza um sistema que é o Hybrid, que faz toda essa gestão de relacionamento. E nós, além do Trindade, a gente também usa o RD Station para colocar lá as... Vocês usam Trindade também? E aí também tem Excel, que é o Pipeline, tem várias coisas que a gente faz. E é muito legal, porque assim, eu conheço bem pouco do RD Station, ele atende muito bem, né? Sim. Eu uso o Pipe Drive, muita gente sabe. Mas o RD Station, ele tem crescido bastante, porque essas bases, ela já cai direto na agenda dele, não é? E tem um curso, por exemplo, gratuito, ele vai ter um limite, então quem está iniciando pro pode ter um CRM de graça. Um CRM de graça. Aí se ele quiser link, ou que ligue automaticamente, que mande e-mail, tem um outro custo. Tem e-mail marketing, né, que você pode usar. Tem todas as ferramentas. Que legal. E funciona bastante, né? Eu acho que hoje um CRM ele é importantíssimo pro corretor, principalmente para acompanhar essa venda a longo prazo. Um exemplo, em 2020 você teve um cliente que está lá dentro da sua base e ele não sai da sua base assim, né? Sumiu. Quando você armazena as informações em um local, você acaba tendo ela meio que eternamente, né? E você precisa disso para lembrar das datas, dos aniversários, de se fazer presente, mandar por mais que a gente tenha um blog, né, com as informações, mas também mandar para ele direcionado. Vocês têm um blog? Tem, a gente tem um blog na internet. Que legal! Então é para você ficar realmente se mantendo presente, não só no ato da venda, né? Ele realmente lembrar de você. Ou não só te ligar quando tem um problema, né? De repente tá no hospital. Ou quer fazer um exame que não tem cobertura do rol. Mas esse negócio do rol tá mudando bastante. Agora a gente teve o Bolsonaro sancionando a lei, né? Mas eu vou fazer até um vídeo depois sobre isso, mas eu acho que não vai mudar muita coisa. Os operadores vão continuar ligando. Exatamente, gente. Até ontem, meu coordenador, né, que faz o... Nossa, agora a gente tem que mudar... Não muda nada, gente. Vai continuar judicializando. As operadoras vão continuar negando. Vai continuar negando. Até porque existe um DUT, né? Então, o que é um DUT? São diretrizes de utilizações técnicas. Ou seja, agora o rol exemplificativo desde que ele tenha evidências científicas. Laudo, né? Tudo isso. Então... Não é, cheguei, o cara falou pra mim que funciona, eu vou lá e faço. Então, calma, né? Quero fazer aquele tratamento, isso, sei lá o quê, né? Então, não de qualquer maneira, a operadora, ela tende a negar. Mas as pessoas e as matérias não dizem isso, né? Isso aqui é muito ruim, porque os clientes entendem, né? Muitos ligaram perguntando. Entendem que tá tudo liberado. Não. Então, né? Pouca informação, né? E muito pouca. E me fala uma coisa, temos uma corretora muito nova, né? Teoricamente você tem 2 anos aí de atividade recorrente no ramo. Como que você se posiciona hoje? Que você falou do blog, me chamou a atenção. Como que você se posiciona hoje no mundo digital, né? Você tem um blog ativo e você também tem um Instagram, você tem uma equipe de marketing. Como que é isso? Porque
o corretor tem dificuldade, né, também com essas questões. E se cobra muito, né? Não, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer aquilo, mas não é fácil, cara. Nossa, não é fácil. Mesmo. Não é. Vídeo, inclusive, a minha dificuldade é essa, continua sendo. Aqui tá diferente, porque a gente... É um bate-papo aqui. É um bate-papo. E até a equipe de marketing, quando fala pra eu gravar, e é difícil. Ele fala, mas fala normalmente, mas é difícil. Então eu falo, vamos conversar então aqui pra você falar. Eu tenho uma dificuldade, às vezes ela não aparenta, mas de eu olhar, eu tô olhando pra câmera agora. Se eu ficar falando pra câmera, eu começo a fugir. Mas se eu estiver conversando com uma pessoa, vai embora. Exatamente. Vai embora. Isso é exatamente o que acontece. Aí a pessoa que tá gravando fala, não, então conversa comigo então. Finge que é comigo, né? Finge que é comigo, conversa comigo, que realmente é difícil. Porque quando a gente tá conversando, e até porque tanto tempo a gente já tá nessa área comercial, não existe essa trava. Não, mas no vídeo, né? E se coloca texto, então piorou, né? Aí que trava mesmo, você esquece, tem que falar. Já coloca aqueles prompts, né? Aí eu também fico assim. Tá olhando o que tá escrito. Aí eles falam, não, Márcia, tá muito robotizado. Ai, gente, então, olha, é difícil. Mas falam que é o treinamento. É o treinamento. Tem que fazer, né? O podcast, desde o primeiro até hoje, eu tive uma evolução muito grande e se soltando principalmente no começo, que eu falo assim... até a gente está abrindo para outros corretores estarem participando também do nosso Talkcast, mas no começo eu falo que os primeiros 5 minutinhos é o que é difícil. Depois, é igual a gente está falando agora, vai embora, você nem percebe e flui normalmente. Né? E hoje essa questão do marketing, como é feito lá? Você tem uma equipe de marketing lá dentro ou fora? É como se for, é dentro, mas é uma empresa. Como se eu terceirizasse esse trabalho. Ela não trabalha para mim especificamente, é uma agência, está dentro do meu escritório. Então eles são terceiros, mas você usa o trabalho deles. Isso. É como se você tivesse um cara na mesma rua. Eu sou um cliente deles, exatamente. Então eles fazem essa parte. Essa questão de eles estarem no mesmo local é só questão de logística, mas eles poderiam estar em outro. Sim. É uma empresa terceirizada que você contrata para fazer site, o blog, Instagram. Os vídeos, Instagram. E o vídeo ainda tô engatinhando. Tudo. Podcast, né? Então fala, vamos fazer um vídeo, vamos fazer. Vamos. Podcast, gente, agora evoluindo. Vai acontecer. E o blog quem alimenta? É escrito ou é por vídeo? É escrito, então depende da matéria. Se tem matérias de algumas seguradoras prontas, a gente coloca. Às vezes a gente contrata pessoas, né, que existem pessoas para escrita. Joga o tema, ele escreve. Então. Você sabe que é muito legal isso, porque eu até... a gente já falou algumas vezes, né? O Tom tá ali de fazer um blog. Porque as informações, hoje em dia a comunicação, ela é muito importante. Mas às vezes você não precisa ter tanto trabalho assim. A operadora já tem muito material bom. Você só precisa pegar esse material e conectar com o seu cliente. Você fala de onde você está tirando, né? A informação. Tem que ter sempre a fonte. Tem sempre a fonte, exatamente. Mas tem muita informação. Tem operadoras e seguradoras que fazem muito material. Que o corretor às vezes não usa. Isso. E aí, você tendo uma base legal de dados, você pode pegar essa informação, um exemplar da GNDI, e compartilhar dentro do seu blog, trazer para o seu site, para as suas informações, essa informação da GNDI por e-mail para os seus clientes. E com o tempo, os clientes também vão sabendo que aquilo é uma fonte de informação. Né? Então a gente vai divulgando e ele, poxa, se eu tô com... será que tem lá uma matéria? Ô Tom, tá ouvindo isso aí, né, velho? Ó, sacada, já estamos falando, cara, vamos começar a fazer um blog também. Porque você traz o cliente para você, né? Porque ele vai clicar, ele vai pro seu blog, automaticamente ele vai ter acesso ao seu site. Se o seu site estiver montadinho com oportunidades... tá linkado ao outro, né? E ele tem que sentir essa segurança. E você mostrar também, né, a sua estrutura, a segurança que você tem, tudo que você pode oferecer pro cliente e ajudar o cliente. Isso aí é bem bacana. Onde que vocês ficam? No Tatuapé, na Azevedo Soares. Azevedo Soares. É ali na Rua do Coco Bambu, aliás, quase do lado, umas casinhas do lado. Já vendeu pro Coco Bambu? Não. É grande. É grande.
Né, que legal. De repente o Igor, né, que é lá do Nordeste. Verdade. Vai que é cliente deles. E dentro dessa sua estrutura lá, como que funciona? Vocês ficam dentro de um prédio comercial também? Como que É uma sobreloja, é uma casa comercial, né? Uma sobreloja. Então, de 400 metros quadrados, mais ou menos. E lá fica alocado o marketing, vocês? Marketing, gente, a Cláudio. Customer, exatamente. E vocês se conversam ali dentro ou não? Pra trocar ideias, dificuldades? Bastante. Eu sinto, O Cláudio gosta bastante, né? De grupo, de todo final de dia. inclusive quando ele tava falando agora, até antes de entrar, né, que ele até fez aquele vídeo, o rapaz que atendeu, ele tava fazendo um brainstorming com a galera lá, né? A gente, às vezes tá fora, eu também trabalho com o Bradesco, em 2 agências, então às vezes eu não tô lá. Então eu não participo, às vezes, do brainstorm, mas normalmente todo final de dia ele reúne todas as equipes para falar sobre o dia, falar sobre os clientes. Todo dia? Todo dia. Caramba, todo dia. Todo dia. É porque surgem ideias o tempo inteiro, né? Mas elas, se outra, você não falar... E dificuldades também. Então, assim, uma coisa que ele aprendeu é não tentar antecipar os problemas. E não só... Né? Ele falou que não pode ser bombeiro. Só viver apagando incêndio. Ele falou, isso aí não é a real administração, né? Gerenciamento. Então, você tem que estar se antecipando antes, até mesmo porque o nosso maior tesouro são os clientes. Então, eles têm que estar cada vez mais satisfeitos, né? A gente tem que tratar com tanto carinho, porque igual a gente estava falando, eu fiz uma aula pela escola e eu falei muito sobre LTV, e é um termo que eu aprendi há pouco tempo, é Lifetime Value, que o tempo de vida do cliente dentro da sua carteira e o quanto ele vale lá dentro. Porque o quanto você pode, com esse cliente, né, você pode ter rentabilidade com esse cliente. E na carteira de seguros é infinito. Porque, cara... É infinito. É infinito. O cliente, ele pode ter... Ele tem, muitas vezes, né? Claro, não são todos, mas eu falo que sempre um segurinho alguém tem. Às vezes é um seguro de vida no banco, um plano de saúde, um seguro do carro, um seguro da casa. Alguma coisa tem. Poucas pessoas não têm pelo menos um seguro. E quando você enxerga isso de uma forma comercial, vamos dizer, ou uma oportunidade, você começa a trabalhar isso a médio e longo prazo. Aos poucos. Sim. Porque eu falo que nem todo corretor tem esse braço, mas é igual eu falei, às vezes você contratar alguém não é um gasto, é um investimento. Então você contrata, treina e faz ele trabalhar. Até contratar alguém para a área financeira é fundamental, né? Contratar um sistema, por exemplo, que eu não tenho muito foco em ramos elementares, mas, poxa, renovação de auto ou de residência empresarial, isso tem que estar muito, né? Muito claro. Você imagina se eu não renovo um seguro e aconteceu alguma coisa com o cliente. Nossa, já aconteceu uma vez comigo, sabia? Então, precisa, eu não tenho essa necessidade, porque minha carteira é muito pequena mas a partir do momento que isso for crescendo, é fundamental, porque não tem como. Não é uma responsabilidade do corretor, Sim. Né? Não é que não é uma responsabilidade, não, mas não é uma obrigação do corretor. Mas faz parte do seu trabalho. Ele nem a gente, com a pandemia, a gente perdeu inclusive o tempo, né? Não sei se você percebeu isso, mas quando já deu um ano, passou de repente, aí tá na hora de renovar. A gente tá em setembro agora, cara. É Natal, e aí começa aquela loucura, o carnaval. Você sabe que o mês vai acabar o mês que vem, né? Acabou o ano mês que vem, porque novembro tem Copa, eleição, Copa e fim de ano já era. Já era. Né? Eu já tive um caso de uma vez que a gente não renovou um contrato, um seguro de um cliente no começo, porque eu trabalhava em Excel e passou. Era uma picape e eu ficava em Diadema ainda. E roubaram a picape desse cara, 80 mil. Eu falei, meu Deus! E ele ligou pro seguro e o seguro falou que não tinha renovado. Cara, foi uma loucura. E aí acharam no mesmo dia, lá dentro do Carrefour, deixaram dentro do Carrefour, da CUPC ali, no final da CUPC ali, no comecinho, no final da Avenida do Diadema ali, deixaram lá dentro. E aí eu lembro que eu paguei ainda uns 3 mil pra esse cara, porque teve que fazer uma chave nova pra ele, pelo amor... E ainda a gente conseguiu reverter, ele continuou nosso cliente. Mas eu vou falar pra você, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Porque ainda eu tava no começo, eu falei, eu não tenho como pagar, eu não tinha nem RC da corretora. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí subiu aquele negócio, meu Deus. Aí nunca mais, a gente sempre
repassa para realmente não ter esse problema. Você já teve, Regis? O que eu tava escrevendo aqui com o meu foi uma BMW. Você... Meu Deus. Como que foi, cara? Deu jeito aí. Baixou? Achou. A gente trabalha com alto também, cara. Mas não fui eu, né? Foi a corretora. Nossa. A Benizinha. Não dá. Mas acharam no mesmo dia, no outro dia, ou demorou? No mesmo dia. Eu falei, já pensou assim, acha depois de 3 dias, eu não durmo 3 dias, eu infarto Não, mas 5 e vezes. se bate o carro também, eu fico pensando. É, ou se- sei lá, na residência, ou numa empresa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu isso com a gente uma vez, uma empresa, um seguro empresarial, que não que tinha que renovar. Mas ele mudou de endereço. E eu simplesmente esqueci de alterar o endereço. Quando ele me ligou, Teve sinistro? Márcio, teve sinistro. Eu falei, já me deu um negócio assim, um gelo. Aí eu falei, Tamires do céu, e agora? Aí eu falei, vou ter que ligar pra saber qual era. Aí era um problema só de chave. Aí Ele ia sei. chamar chaveiro, até paguei o chaveiro, aí fiz a mudança. Mas imagina se tivesse acontecido efetivamente. É muita responsabilidade que a gente tem. Não, com certeza. A nossa responsabilidade é imensa. Nós trabalhamos com vidas, com bens, com sucessões, né? Sucessões. Porque o seguro de vida ele tem aquela questão da sucessão. Então, a partir do momento que você perde um ente querido, obrigatoriamente você tem que dar todo o suporte para os familiares. É nossa. É igual eu falei, não é uma obrigação, mas é um dever, cara. É um dever. E a gente estava até falando muito sobre a questão do seguro de vida de sucessão empresarial, né? Que a corretora começou a enxergar como um nicho para poder E é o nosso nisso, a gente trabalha com empresas, né? Ou que seja com o PME, está muito linkado ao nosso trabalho. E para você ver, tá na nossa cara. E o cliente não sabe que tem. Isso, não sabe, não Aí sabe. ele não sabe. Para quem não sabe, a sucessão empresarial é quando você tem lá 2, 3 sócios e aí você vem a perder um deles e aí os outros 2 sócios não têm a possibilidade de comprar a parte do sócio. Só que aí, o que você faz? Geralmente vem a família para assumir, alguma coisa tem que acontecer ali. Né? Então, às vezes assume a família e aí não tem aquela afinidade. Ou às vezes você tem que ficar rentabilizando a família. Uma família nem quer. A família nem quer Também. e quer ficar vendendo e entra numa briga judicial. E a sucessão empresarial, ela vai muito de encontro, porque você... E é muito sério isso, porque envolve advogado, você coloca dentro do contrato. E aí, caso você venha a perder algum dos sócios, a seguradora paga para a empresa o capital segurado, o contratado. E aí a empresa paga a família e a parte, as cotas dos sócios, elas são divididas entre os que sobraram, porque está tudo em contrato. E assim, é tão importante isso que eu acredito que deva, no futuro, começar a ter aí, pipocar talvez alguns processos, se não já tem, relacionados a isso, porque é uma situação desconfortável. O que a gente faz agora, né? E a gente está olhando isso com bons olhos. Dentro do ramo que você, do saúde, do vida, ou até de outro ramo, né, como você colocou, consórcio, você vê alguma outra oportunidade dentro delas ou não? Principalmente do vida, né? Porque tem DG... Vida em grupo, exatamente, que muitas empresas não têm. E é um seguro que relativamente... Pet, você vende pet? Seguro de pets. A Tami sempre tem um slogan lá que nós vendemos para humanos e para os pets. Tenta, Vinícius. O slogan lá. Cuidamos da saúde de humanos e de pets. Cara, e tá crescendo, Tá, né? muito. Vocês têm muita procura, Tamires, lá? A gente pode fazer campanha, né? Mas tinha. E tem também o MKM Pet. No Pet MKM tem até um... chama um avatar. Cara, porque tá crescendo, é muita coisa. O Regis trabalha um pouco mais forte, né, Regis? No ramo do pet. Eu mandei pro Tom agora há pouco a resposta que eu vou mostrar pra ela. O PET é uma questão da internação, né? Porque assim, se você for fazer o curso de consulta, exames, se você for olhar, realmente não é... A pessoa fez a conta, não. Mas se o seu cachorro, o seu gato ficar internado, ele não vai sair por meio de R$3 mil. Se você não tiver na hora pra pagar. Você não vai deixar... Você não vai deixar o seu pet. Agora eu fiquei... Tem público? SUS do cachorro? Tem, só que assim, São poucos. Tem mesmo? Tem 4, na cidade de São Paulo são 4. O São Bernardo inaugurou agora. Não, lá no Tatuapé, na Salinha, tem as pessoas vão pra fila. Dormem na fila. Dormem. Se você passar às 10 da noite na frente, tem gente lá pra ser atendido. No outro dia. Porque como tem quantidade limite de De senhas, então ele tem que ficar lá, dormir lá.
A Porto Seguro viu aí É um nicho. uma oportunidade gigantesca. Né? E Existia é a o Health produto for hoje, Pet. e é o produto hoje, não, ele mudou para Porto Pet agora. Não, era a Health for Health Pet. for ela Pet acontece. agora. E Eles adquiriram mais uma agora, né? é o produto hoje mais... Qual? Eu não sei o nome, mas agora você também trabalha com plano de saúde tipo, normal. Você pode fazer o plano com valor fixo ou tipo, você pode tipo, inteirar o dinheiro lá. Será que no futuro vão inventar? A sua participação. Olha. Ó, porque hoje já tem o seguro de vida. O seguro de vida, exemplarmente, tem uma extensão para o pet, né? Que você tem um benefício, Sim, claro, limitado ali. 3 consultas. Será que no futuro vai ter um plano de saúde que vai te dar também a... Porque você pode fazer um plano de saúde hoje e fazer um opcional do dental, né? Daqui a pouco, se bobear, você vai fazer um saúde com opcional do pet. Pode ser. Aí, ó, a dica que a gente tá dando pra Porto aí, ó. Principalmente a Porto, né? Que tem os 2 produtos. Porque faz sentido. Mas né? tem crescido muito e o mundo pet, né? Tem crescido muito. As pessoas não estão tendo nem filhos, mas tem pets, né? Então vocês fazem planejamento anual? Vocês estão pensando já em 2023 ou não? A gente não fez a reunião ainda para 2023, mas todo dezembro, né? A gente já faz todo o planejamento de metas, faturamento do ano. É muito louco isso, né? Foi a primeira vez que eu fiz esse ano, sabia? Em 13 anos eu fiz esse ano. A primeira vez, no final do ano passado. E esse ano eu vou fazer de novo. Mas é muito legal, porque hoje... Você falou da questão financeira, né? E eu, durante muitos anos, eu vivi no achismo. Eu ganho mais ou menos isso, gasto mais ou menos isso e beleza. Agora, eu tenho um contador que me ajuda bastante, mas dentro da corretora eu tô batendo forte nessa questão financeira. E aí você consegue ter visão Sim. de crescimento. Exato. Isso é muito legal, porque você consegue olhar, colocar uma meta de crescimento, sei lá, 10, 20%. Porque se você crescer 1%, você já cresceu. Você não pode ter mais gasto maior, né? Cresci 1%, gastei mais 10%, aí não bate. Mas se você colocar uma meta de crescimento e você vai atrás dela, você consegue. Só que mesmo que você não chegue, você consegue olhar o que aconteceu, como você pode melhorar e ajustar ela de novo o tempo inteiro, né? Para 2023 a gente vai montar essa reunião novamente, porque é muito louco e é muito difícil também essa reunião, porque se você não tiver os números, você não consegue ver. Não consegue ver, exato. E também, mesmo depois do planejamento, ele tem que ser revisitado. Tem que ser revisitado. Porque alguma coisa... Trimestralmente. Porque ou ele tem que ser ajustado ou para menor, ou que melhor ou para maior, depende do que aconteceu, né, na sua empresa. Então ela tem que estar para você, senão a gente fica perdido mesmo. Senão o nosso dia a dia é ruim, que é uma coisa que a gente tem que se policiar. Eu mesmo, que sou muito da área comercial, também já não é mais essa. Então eu sou completamente desorganizada. Aí, ó. Desorganizada. Meu marido pega que não me ouça, né, o Cláudio? Mas ele já sabe, né? A gente tá casado há mais de 20 anos. Então eu não tenho essa parte. Então eu preciso de policiamento e de sistemas para me ajudar, porque se a gente depende da gente. E o nosso dia a dia consome, né? É que nem uma partida de futebol. Se você tá perdendo o jogo, você vai colocar um atacante, ou se você tá ganhando e quer ganhar, sei lá, você diminui, você põe o time mais atrás, você vai ajustando até dar o tempo dos 90 minutos. Não adianta você estar perdendo de 3-0 e faltando 1 minuto para acabar o jogo, você querer colocar os atacantes. Então essa questão de revisitar é importante. A gente faz lá uma revisitação trimestralmente, porque a meta, ela é fracionada. Se você coloca uma meta de crescimento, eu quero crescer 20%. Você não vai chegar lá em dezembro e falar, pô, mas eu só cresci 4%? Sim. O que aconteceu? Não dá tempo de mudar. Não. Já foi. Então a gente acaba revisitando trimestralmente, olha o que aconteceu, se está dentro. Então se você tem, né, os 30, você divide por 4 trimestres e vai trabalhando essas questões. É o que vocês fazem lá também. Trimestralmente? Ou... mas aí também não precisa ser trimestralmente, não, às vezes vai, né? Depende do... Mas mensalmente ele vai acumulando e vai vendo se está dentro ou fora. Se estiver fora, aí você tem que reajustar. Quem que vê isso? É você? Não, pode. Essa parte é completamente Você sabe que eu tenho uma dificuldade na corretora? Essa parte não é minha. Porque eu sou muito comercial, né? Então. Eu não consigo às vezes ver números. Os caras me mandam falar, eu ponho a mão na cabeça e eu... Ele pega muito no nosso pé.
Né, Tami? É muito. Ele fica muito. Ele é apesar dele ser comercial, ele é um cara muito estratégico. Né? Então ele é muito pautado nisso. Que é realmente, você não sabe pra onde sua empresa vai. Então, eu sempre falo. Então, ele é muito. Então, ele que. Por isso que, apesar de nós termos funções diferentes, a gente está super bem trabalhando juntos, que normalmente é verdade, um né? casal. Porque todo dia junto, o dia inteiro. Todo dia. 24 horas no ar. Por isso que quando veio a pandemia, pra gente tudo. Vocês ficaram tudo home na pandemia? Não, a gente foi pro escritório todos os dias. Sério? Ah, mas aí tava vocês lá. Eu poderia ter trabalhado de casa, mas como o nosso escritório fica 5 minutos, eu não gosto do home, particularmente. O home pra é bom, mim, mas a dinâmica de você estar junto. A dinâmica e tá com a equipe. No começo, sim, não pôde. Mas como também é grande escritório, então a gente conseguiu fazer... Deixar bem espaçado. Então a gente não sofreu e a gente preferiu. Vocês tiveram Covid? Não. Não pegou? Não peguei. E olha que eu passei por várias testes, então eu fiz vários. Cada hora, não. Só pegou meu filho, você mais velho. O mais velho tinha mais medo de pegar o que pegou. O outro que não tava nem aí. Não, meu filho mais velho também, ele tinha medo, cara. Ele tinha medo, usava máscara, ele usava máscara o tempo todo. A vez que ele saiu, pegou. O outro que sai direto, não pegou. Então. Eu peguei, minha família pegou. Talvez eu até tenha. Pego e e nos exames que eu fiz também não pegou. Eu não fiz aquele outro, né, pra ver se a gente pegou uma vez e tal. Mas não, a gente não. Mas eu tive muitos amigos, internados inclusive também. Meu pai ficou internado, a gente pegou todo mundo em casa. Na época na corretora pegou praticamente todos também. Mas foi até um momento de tensão, né? Porque a gente chegou a voltar presencial e a galera pegou dentro da corretora e todo mundo foi pra casa, uns passaram um pouco mais mal do que os outros, né? Já tinham tomado a vacina? Tudo não? Já não, foi antes da vacina. Foi em fevereiro de 2021, acho que a vacina lançou mas aqui pra gente, né, que era mais novo, eu fui tomar, só fui tomar em julho, agosto de 2021. Não tínhamos ainda a vacina, mas graças a Deus deu tudo certo. E essa pandemia, será que... Porque o status de pandemia ainda tá, né? Será que acho que a gente... acaba esse ano, hein? Acaba. Não, acho que acabou. Então, acho que já acabou. Mas a OMS não mudou, acho que já acabou. Mas ficou, né? Muito receio, muito medo. As pessoas sofreram psicologicamente. Isso realmente foi muito ruim, né? E ô Márcia, que dica que você dá pro corretor recém-formado? Porque a gente está falando de uma corretora que está há pouco tempo no mercado. E o corretor, ele sente muita dificuldade. Que dica que você dá para ele nesse começo, né? Primeiro, quando ele sai da ANS, né, a gente sai meio perdido, ele escolher 3 produtos para... Essa questão dos produtos na qual ele mais vai se identificar, isso dá muito. Porque ele tem que se aprofundar. O que a gente aprende lá na ANS não é tão profundo, né? Porque cada seguradora tem sua regra. Principalmente no saúde, né? Saúde, então... Tem regra de documentação, regra de aceitação. É só um básico. É um básico para você entender qual é a sua profissão, onde você pode atuar. E você falou um negócio, é verdade. Você ir com 2, 3 produtos, porque ali também você começa a... Sei lá, você começa a ter uma afinidade querendo... Quando você vê todos, você fala, nossa, eu gostei desse. Ou, nossa, eu gostei desse, né? Talvez você já tenha essa... Porque também se tem um produto que você não vai se identificar, por mais... Eu, por exemplo, não me identifico com o seguro de auto, então não ia adiantar. Então, cada um, nada contra. Tanto é que o seu seguro de auto é feito com outro corretor, né? Exato, inclusive o meu, né? É feito com você o meu carro. Você poderia fazer o seu seguro, mas o meu carro é feito com um parceiro. Que é bem bacana. Inclusive, quando tem algum problema, eu ligo pra ele mesmo, pra ele resolver, que essa parte não é minha. Vai, resolve aí, quando é um sinistro. Então, eu acho que senão você fica perdido, né? Ele já fica perdido com relação ao trabalho dele, como que ele vai fazer, né? Então, ele também não precisa investir no escritório a princípio. Hoje com essas mudanças todas, pode trabalhar de Ele pode lugar. Trabalhar da casa dele, até na INS tem um escritório lá, que é a cowork, então ele não precisa ter esse custo inicial. Mas o fundamental é ele escolher os produtos e estudar muito e já atuar, né?
E sabe que você colocou essa questão de estudar? E pedir ajuda, né? Os parceiros, olha, graças a Deus é uma... Poxa vida, o Leandro, então, é um Verdade. mentor Verdade. que foi fundamental. A gente precisa de ajuda, né? A gente precisa. E você colocou essa parte de estudar, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, porque às vezes o corretor, ele vai procurar algo quando vem uma demanda. Tipo, deixa eu ver como é que funciona uma Bradesco, como é que funciona a Sul América. Então, você é uma pessoa que eu percebo que estudou muito, né? Eu vejo você bastante curso, Sim. bastante treinamento, bastante mentoria e até mesmo cursos fora da área, né? Entre aspas, não relacionado ao plano de saúde, mas que seja voltado a vendas, a comunicação. Isso é muito importante para o crescimento. É porque a gente tem que melhorar cada dia. A gente mesmo. Então eu tenho que saber quais são as minhas dificuldades. Hoje, por exemplo, a minha dificuldade é com o vídeo que a gente tava brincando aqui. E organização. E a disciplina e organização. Verdade. Então a gente realmente tem que ter consciência das nossas limitações, das nossas dificuldades e trabalhar nisso. Essa questão do desenvolvimento, eu falo que eu aprendi a estudar depois de velho. Porque, querendo ou não, eu jogava bola, né? Algumas pessoas sabem, aí depois eu parei de estudar. Aí comecei a trabalhar e aí você deixa a vida te levar. Você vai lá, vou trabalhar todos os dias, você acaba não se desenvolvendo. Inclusive, até a Aniele que trabalha com a gente mandou um vídeo pra gente que só, se eu não me engano, é 10 ou menos de 10% hoje, e isso é um dado muito importante. 10 ou menos de 10%, eu não sei o dado importante, o dado que ela passou, mas das pessoas que trabalham nas empresas buscam se desenvolver por conta própria. Menos de 10% das pessoas que trabalham nas empresas buscam se desenvolver por conta própria. Ou seja, eu vou fazer um curso para eu melhorar, mas é eu que vou pagar, eu que vou fazer. Não querem investir. As empresas que têm que mandar, as empresas que têm que falar... Se a empresa não pagar, ele não paga. Então é um dado bem preocupante, porque as pessoas não se preocupam em se desenvolver. E quanto melhor você se conhecer. Sim. É isso que as pessoas... Porque assim, você procura sempre um curso de vendas. Né? Como eu vou vender... Você até pode fazer. Mas se você não se entender, você não vai fazer bem em nenhuma área. Então é fundamental você olhar para você mesmo. Então você buscar cursos que melhorem, não o outro. Né? Como eu vou supervisionar uma equipe de vendas? Não, se eu não sei nem me liderar... Ou você pega uma pessoa para liderar ou você aprende. Exato, ou você tem que aprender. E a gente tem que aprender, né? Tem. Se eu vou empreender, você tem que ter essa noção. Se você quer ter uma equipe, você tem que saber. Trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas. Até trabalhar com os clientes. Então, tem cliente que é muito bacana, mas tem cliente que o cliente nervoso tá no momento de explosão. Exato. Então, você tem que ter esse jogo de isso. cintura, aprender a lidar com isso. A gente aprender a lidar com as nossas frustrações. Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes as pessoas vêm... Não é. A gente não está falando que não é fácil montar empresa, não é fácil empreender nesse país. Não é fácil você ter uma equipe, não é fácil você iniciar. Então eu vejo, quando eu estudei lá, muitas pessoas perdidas, né? Porque isso não é uma obrigação da ANS, até tem um pouco de empreendedorismo, mas ela tem que buscar isso. Se ela quer isso como profissão, se ela quer... Por isso que eu falo que sempre tem que ter um propósito, né? Em tudo que você escolher. Escolher ser corretor, qual é esse propósito? Nunca vai ser fácil. Nunca. O primeiro ponto é você gostar do que faz e ter a persistência e entender que cada passo que você está dando está chegando mais próximo aí da sua meta, vamos assim dizer. Meus filhos que ficam, né? Esse dia meu filho, eu não aguento mais ir para a escola, eu não aguento mais. Aí eu olhei para ele e falei, eita, você não chegou nem na metade. Não chega ainda, nem na metade. Isso aí, não sabe o que é pagar um boleto, né? Porque na verdade, assim, e assim, tem a questão do dia a dia, porque ele fala todo dia a mesma coisa. Eu falo, cara, pois na nossa vida é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Ou eles reclamam que tem que estudar muito. Gente, mas você só tá fazendo isso. Tem que estudar muito. A intenção de você estudar muito, de você se desenvolver, é justamente para você otimizar seu tempo, para você começar a gerar mais tempo, né? Às vezes a gente tá demorando muito tempo em algo específico. Um exemplo lá dentro da corretora, a gente tem muita reunião para tentar otimizar alguns processos, porque você ganha tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, quanto mais você gerar tempo, melhor. E aí o autodesenvolvimento te ajuda com isso, né? Exato. Por exemplo, se eu não tiver organização com minha carteira de clientes, por exemplo.
Aí eu vou perder tempo e perder negócios. No começo até dá, mas quando vai ganhando corpo... Vai ganhando corpo, aí não você dá perde o mais. controle. Aí, então você tem que... E já que vai começar, comece certo, né? É. Também. Porque muitas vezes a gente quer correr atrás, então você vai implantar uma coisa, aí você tem que revisitar toda a sua carteira. Sabe uma coisa que você implantar. falou que é bem legal? Às vezes, o corretor, eu também, né? Durante muito tempo, a gente não para pra fazer um planejamento. A gente não para pra... Parar mesmo. Parar é tipo ficar um dia só focado no planejamento, ou só focado em fazer reunião, ou só focado... Até às vezes eu peco nisso, mas é de você estar focado em montar uma estratégia, em falar sobre um assunto específico e chamar mais pessoas pra... Tem que parar. Uhum. Você não pode, né, ficar o tempo inteiro só trabalhando. No porque você entra no automático, relativo. inclusive, que a tendência é essa, a gente só ir no automático, né? Muito louco. Então, é isso, uma hora a conta vai chegar, né? Se você fizer só isso, né? O que foi seu primeiro cliente, você lembra? Meu primeiro cliente foi um conhecido, é uma amiga que... De plano de saúde, de plano ou foi? É, ela é uma amiga, tem uma escola de inglês. Ela foi nosso primeiro cliente. Vem de CNU, aí apanhei na documentação, né, Tami? Apanhamos. Nossa Senhora, foi assim, foi uma experiência que acho que ela só ficou comigo porque era minha amiga mesmo, senão eu já tinha desistido até, que era um tal de vai, vem, né? Nós... Eu acho que essa é a verdade, porque esse é o maior problema. Do vai e vem, né? Puta, volta a falar. E, assim, muita coisa no ramo de plano de saúde não faz sentido nenhum as operadoras fazerem, né? E aí você fala, mas por que ela faz isso? Porque é assim. Exato. Não muda. Aí já nem sofro mais com isso. Cada uma é de um jeito, né? E eu queria, antes da gente finalizar, só que você passasse pra gente 2 perguntinhas. Tipo, qual foi a sua maior dificuldade e qual foi a sua maior facilidade? Às vezes é difícil pra responder, né? Mas tem que você consiga de bate-pronto. Eu falo facilidade que às vezes você fala, meu, isso aqui eu fui bem, eu não tive problema. A minha maior dificuldade foi planejamento, É difícil mesmo. que ainda é. Cumprir. Acho que essa é a maior dificuldade. E assim, quando veio a pandemia, foi quando eu realmente... acho que foi a nossa maior dificuldade. É em mudar o ramo, mudar a chave, e você do nada fala, não, eu tenho que... Você pensou em desistir ali? Eu pensei em várias coisas. Mas assim, né? Se não fosse o Cláudio, né? Deus sempre coloca pessoas boas nos nossos caminhos e se acalma, né, também. E é isso, realmente. O meu marido foi um grande incentivador e me acalmou por conta disso. E deu tranquilidade pra gente trabalhar e as coisas aconteceram. Uma facilidade é essa, de falar. Eu amo falar, de comunicar, de conversar com os clientes. Verdade, né? Eu amo. Então, isso pra mim não foi difícil, né? Eu mudei o produto, mudei a maneira, mas hoje muito mais prazerosa do que quando eu trabalhava em telecom. Que legal. E ó, pro corretor que tá aí, que tá olhando a história da Márcia, não desista, tá? Pelo amor de Deus, para. Porque tem muita gente que para no meio do caminho às vezes, ou que pensa em dizer, eu também já pensei várias vezes, porque é difícil. Você fala, vou virar alguma coisa aqui. E outra, às vezes o corretor fica com medo, vai acabar um produto. Não, gente, se acabar um, tem outro. É verdade. Então é um ramo vasto e que eu acho que a gente tenho certeza que cada vez mais motivador pro nosso trabalho. Eu coloquei uma vez uma pesquisa lá no meu Instagram que o pessoal falou que o corretor de seguros é uma profissão que vai sumir no futuro. Eu duvido. Eu também, não tem como. Não tem como. A gente percebe hoje, eu sou muito fã da humanização, né? De você ser humano nos pontos principais de uma venda ou de um sinistro. Porque a hora que a pessoa ela precisa sentir acolhida. Não é um robô, não é um computador, Isso. não é ninguém que vai substituir isso. E a gente percebe várias health techs ou até mesmo essas insurtechs que vem crescendo, tendo dificuldades com isso, porque talvez um seguro alto é algo mais prático, mas você partiu para os outros. Os outros, sempre. Não é assim. Não é assim. E sempre vai ter essa necessidade. E por isso que o corretor, a gente sempre, cada vez mais tem que se aperfeiçoar.
Se aperfeiçoar. Ser o profissional. Vai ter espaço para todo mundo, Vai. mas você vai perder para um banco, Exato, não mas tem problema. Então, mas quanto melhor você for, menos risco Menos isso. você vai passar. Então, quem tá com medo, não fica com medo. Cai de cabeça nesse ramo. Ô, Márcia, eu queria te agradecer demais Imagina, por esse eu que bate-papo. agradeço. Foi muito bacana. E de trazer essa sua experiência, né? De tão pouco tempo, porque tem gente que tá começando e fala, eu não sei se dá, não sei se não dá. Mas é muito importante pra gente. E antes da gente finalizar, eu queria que você falasse lá pro pessoal como que eles te acham, né? Se eles quiserem te encontrar na rede social, como que você tá na rede social, como que a MKM tá na rede social, né? Você tá ali no Tatuapé, então se também o pessoal quiser ir ali tomar um café, conhecer você, bater um Sim. papo, acredito que sejam bem-vindos, né? Claro, com certeza. E podem entrar em contato comigo. Tô no grupo do Liga da Saúde. Acompanho o Leandro. Meu site é www.mkmconsultoria.com.br. A gente está no Instagram, tem o blog da MKM. E o meu endereço é Azevedo Soares, 2090, no Tatuapé, do lado do Coco Bambu. Quem quiser, a gente depois até almoça lá. Até almoça lá, é verdade, do lado do Coco Bambu. Do lado do Coco Bambu. Tá vendo? Localização Mas serão privilegiada. todos bem-vindos. Privilegiada. Márcia, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Leandro. Por ter aceitado o nosso convite. E galera, se você gostou, curte aí, mais uma vez compartilha, comenta, né? Vai estar no YouTube, né? Então a Márcia vai estar vendo lá os comentários. E se tiver algum comentário que você queira deixar alguma pergunta para ela, coloca lá que ela vai responder com o maior prazer. Beleza? Obrigada. E pra gente finalizar, Márcia, tem o nosso aqui, ó. Sim, sabe, né? aqui. Aqui, isso. Ó. Valeu, galera. Obrigado, Valeu, hein? obrigada.